Eu estou com uma pergunta e eu não sei se faço primeiro ou se espero com a outra. É melhor falar? Mas assim eu pego depois. Um pouco tudo que você falou lá da nossa catequese, bonito, sobre o amor, a fidelidade, lá, né? É muito para fazer em comunidade, temos comunidades. Porque e assim eu fico pensando, nosso mundo parece que vai tudo para a parte da mídia, televisão. A gente vê pela televisão essas massas enormes de gente lá presenciando a missa, batendo palma. E isso, para mim, faz ser difícil formar pequena comunidade. Para onde nós vamos, sabe? Parece que é mais lá, parece virtual, como já falei, do que realmente para uma comunidade aconchegante, onde se pode fazer toda essa parte de amor, de diálogo, uma perspectiva. E o que eu sempre, ultimamente, eu sinto muito isso, a falta da dimensão ecumênica. Parece que não existe mais ecumenismo. A Grace não fala mais sobre ecumenismo, não há nenhuma atitude ecumênica. E eu, para mim, eu tenho sempre um grande ideal da universalidade, sabe? Essa religiãozinha aqui, outra igreja lá, e cada um querendo ter razão. E eu vejo assim, que o Espírito Santo fala, derruba os muros. E nós estamos muito também nos curvando sobre nossa igreja. Igreja católica é grande, né? Mas, nesse sentido. Mas só isso, agora passo para a Padre Bruno, que tem que falar sobre esse assunto. Estão se acumulando as provocações. A primeira resposta hoje seria: pergunte ao público. Mas no quarto período, eu fiz essa pergunta no fim, perguntei para a turma, a catequese tem futuro? E a resposta unânime: se não tivesse, não estaríamos aqui. Nós acreditamos e é por isso que estamos levando para frente e buscando mais qualidade. Pessoalmente, sou otimista ao respeito do futuro. Está havendo um pouco um filtro da história que está purificando a igreja, sim. Então, muita coisa ilude, muita coisa distorcida, enferrujada, está ficando no filtro. E está aparecendo muita coisa bonita, inclusive através de outras igrejas, através de outros movimentos. Eu sou bastante otimista. É claro que nós estamos não só num momento de crise, mas aquele grande professor de geografia brasileiro, falecido há uns 5 anos, o Milton Santos, conhecido mundialmente, né? uma figura, ele certa vez escreveu um artigo na Folha de São Paulo, dizendo que a crise de agora em diante não vai ser apenas um momento de crise. A crise vai ser normal na nossa história. Porque o que é a crise? É o tempo em que há um não mais e um ainda não. O que está no meio é a crise. Ora, hoje a história corre tão rápida que nós temos que contar com isso. E a crise faz bem. A crise é sempre um sinal de crescimento. Agora, eu fico pensando na Bíblia. O povo israelita teve a monarquia que alimentou todo o otimismo do povo. Mas a monarquia foi péssima para eles. E os profetas mostraram isso. Há toda uma resistência à monarquia. E, mesmo no meio do povo, há toda uma corrente antimonárquica. Veio primeiro o Império
Assírio conquistou o norte, depois o babilônico conquistou o sul, o exílio babilônico. O exílio babilônico, para alguns, podia parecer o fim da história, o fim do povo de Israel. Tanto assim que muitos se perguntaram, será que Deus nos esqueceu para sempre? Sofreram a crise do exílio. Em todo caso, terceiro Isaías, otimista, as árvores vão bater palmas para nós na volta, não houve nada disso. O imediato pós-exílio foi pior do que o exílio. Os que voltaram foi terrível. E, no entanto, através de toda essa história de sofrimento, de esperança frustrada, foi-se construindo um pequeno resto. A história de Israel toda é como um afunilamento. O pequeno resto que falam os profetas. Sempre a maioria eliminada a um pequeno resto de vida. E, de repente, aparece o resto de Israel, da raiz de Jessé, o Messias esperado, no meio dos pequenos, humanamente não dá esperança, e aí, novamente, um movimento de abertura para todos os povos, para todas as mentalidades. Não sei, para mim, o Antigo Testamento todo é uma grande mensagem de esperança nos momentos piores. A igreja já teve momentos piores do que esse, e muito piores. Eu não considero esse um mau momento para a igreja. Há um momento de purificação. E a catequese está inserida nesse momento de purificação. Pessoalmente, claro, não sei predizer o futuro. Eu gostei desse projeto todo que ele nos deixou. Lembra o profeta Ezequiel. No exílio, o profeta Ezequiel traçou toda uma constituição do novo Estado que ia surgir. Nem tudo aconteceu, pelo contrário. Mas ele alimentou a esperança. Profeta da esperança. Então faz bem isso. Sonhar com aquilo que pode vir. Eu tenho a impressão que é como ficção científica. Apresenta bastantes coisas e depois a realidade vai ser superior à ficção científica. Vamos dizer, pois é, os antigos sonhavam com isso daqui e tem coisa muito melhor. Agora, realmente, eu acho que nós teremos que contar com uma igreja católica em diáspora, ou seja, de minoria, uma minoria significativa, compreensiva, ecumênica, pericumênica, e essa minoria vai primar pela qualidade, não pela quantidade, pela qualidade. Porque haverá muito atrativo para seguir outros, mas a Roma Católica vai caprichar na qualidade. Eu sonho, os italianos dizem que chi non ha quattrini fa piani, quem não tem dinheiro faz planos. Fica planejando, né? Mas eu fico sonhando realmente com comunidades. No momento ainda há um enfraquecimento das comunidades. A nossa paróquia, há uns 30 e tantos anos, está organizada com, aqui em BH, uma rede de comunidades, já esteve bem melhor do que está agora. As comunidades estão também em crise. Muita gente da comunidade passa para a igrejinha vizinha dos neopentecostais, né? A tenda dos milagres, etc. É mais fácil. Mas tem gente voltando também. Tem gente voltando. Então, tudo isso, eu espero, sim, tenho muita esperança. E, não sei, o futuro tem que acontecer na cabeça e no coração da gente antes de aparecer na história. O futuro é qualquer coisa que já se vai construindo. Quem sabe faz a hora, né? Quem sabe faz a hora. E numa hora muito difícil do país, como se cantava isso? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, eu acho que a nossa missão, nesse momento, é ser aquele hífen, sinal de ligação, que faz acontecer. Às vezes experimenta de cá, de lá, faz acontecer. São Paulo
colocou isso muito bem quando disse: quando eu sou fraco, aí que sou mais forte. Porque Deus está presente onde age a fraqueza. O Novo Testamento é uma grande prova disso. Então, eu colocaria também entre as características que eu prevejo a confiança no pequeno. Confiança no pequeno. Porque são os pequenos que fazem. As formiguinhas que fazem os grandes formigueiros que se espalham por toda parte. Não argumentarmos com os grandes desse mundo. Os judeus, exílio, o pós-exílio, pior do que o exílio, e no entanto, eles estão vivos até hoje. O pior do que o exílio foi a Shoah, o Holocausto, 6 milhões, estão vivos. E, enquanto isso, os grandes impérios que os oprimiram, cadê eles? Muitos deles são lembrados hoje só porque perseguiram a esse povo pequeno. Se não fosse esse povo pequeno, estariam só no livro de história. Mas eles estão na memória, porque esse povo pequeno é um sinal da presença de Deus na história com os pequenos. Isso, para mim, é uma confiança muito grande. Agora, quanto à modalidade dessa catequese, como que seria? Eu pensei de primeiro numa irradiação da própria fé. Pequenas comunidades que irradiam, que dão vontade a quem vê de perguntar: escuta, mas o que vocês têm de diferente? Os irmãozinhos de Foucault e as irmãzinhas, né, fundados por Charles de Foucault, eles têm como lema: gritai o Evangelho com a própria vida. É gritar o Evangelho com o próprio silêncio, com a sua vida silenciosa. E outro princípio dos irmãos de Foucault dizem assim: não falem, façam com que perguntem. Que o pessoal veja os cristãos e pergunte: por que vocês são diferentes? A vida de vocês, eu tenho um pouco de medo de abraçar por enquanto, mas me cativa muito. Ah, que bom, venha, será bem-vindo. Imagino uma catequese novamente. A verdadeira etimologia de catequese não é bem essa que anda nos livros, não. Catequeo, fazer eco, não é bem isso, não. No uso da palavra, porque não é na primeira, mas o uso da palavra, propriamente, tanto no tempo do Novo Testamento como da patrística depois, há um autor alemão que fez um estudo exaustivo sobre o significado da palavra catequese. Catequese é um falar baixinho no ouvido, é o cochicho do mineiro quando encontra outro mineiro. Ele diz: você já comeu pão de queijo? Catequese é enfiar no ouvido do outro uma propaganda ao pé do ouvido. Isso haverá, se Deus quiser, uma catequese bem de gente convicta, de gente satisfeita com a sua opção. Nisto eu acredito. Agora, nós temos que contar sempre com a instituição de igreja. Então, uma coisa que nós teremos que aprender, temos que investir na catequese. Uma diocese, uma paróquia, que não tem dinheiro para a catequese, eu perguntaria: tem dinheiro para quê? Para construir prédios? O primeiro terremoto que der, derruba. E às vezes passa uma ventania, derruba os prédios. Nós queremos construir igreja. E às vezes a construção da igreja atrapalha. Quando o dinheiro vem de fora, quando a população não precisa se mexer, mas quando eles participam, cria união, cria igreja, cria esperança, cria alegria. As crianças ajudam, eu acho bonito. Nós precisamos de tijolo, favela, aqui em Belo Horizonte, ali em Baúbas, na Nova Cabeleira, mas queríamos construir a igrejinha, mas em um declive. Aí chega o caminhão de tijolos, aqui não dá para descer não, ele vai perder o freio. Ele deu a volta toda, olhou assim: aqui não vai dar para subir não, está muito cheio.
Não tem problema, um instantezinho só. Cataram a criançada, todos em fileira de um, que nem formiguinha. Começaram a passar os tijolos, de mão em mão das formiguinhas. Né? Num instante, esvaziaram o caminhão e colocaram no lugar onde ia surgir a igreja. E as crianças satisfeitas. Nós ajudamos a transportar todos esses tijolos morro acima, na brincadeira, um passando por o outro. Para mim é uma parábola, uma metáfora daquilo que pode acontecer com a nossa catequese. Catequese dos pequenos, mas caprichada, vivida, entusiasmada. Então, por enquanto, eu ficaria nisso. E depois ainda haveria umas tantas coisas. Só uma última reflexão, que foi a primeira que me ocorreu à mente. Há um movimento pendular na história. A história é um grande pêndulo. Vem para cá, vai para cá. Vem para lá, vai para cá. Ou seja, nós muitas vezes vamos de um extremo ao outro, então há uma reação. Uma reação de otimismo, de repente, há uma queda. Uma reação à queda, e de repente parece que tudo está certo. Há muito disso na história, vamos confiar no Espírito Santo. E aí, que nos dê bons bispos também, que soltem a fiada para o povo fazer, construir, porque quem faz é a comunidade, né? Mas que haja pastores que gostem de ver a comunidade agindo, abra com mais poderes, com mais incitamento, né? Incitar mais a isso. Temos que contar com isso, né? Com a hierarquia. E depois está em Roma a tal da enculturação, que compreendam que a nossa cultura é diferente da cultura romana, é diferente da cultura espanhola, ou seja, né? É uma cultura própria, que merece respeito, que é bonita. É por aí.